Essa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 11, que trata da história da educação no Brasil. E olha, não é um período qualquer. Não mesmo. A gente está falando do regime militar e daquela virada de chave, né, com a Constituição de 1988. O nosso objetivo aqui é transformar esse conteúdo, que às vezes é bem denso, numa conversa estratégica, pensando como um examinador da FGV. Exato. Porque o que a gente tem aí é uma verdadeira batalha de ideias. Uma batalha que definiu a educação brasileira, né? Exatamente. É uma disputa entre dois projetos de país. E a escola, a escola estava no centro do campo de batalha. De um lado, um projeto que via a educação como uma ferramenta, sabe? Uma engrenagem para o desenvolvimento econômico e, claro, a segurança nacional. E do outro lado? Do outro, o projeto que nasce com a redemocratização, que enxerga a educação como um direito fundamental, um pilar da cidadania. O material do professor Lessa é o nosso mapa para navegar não só pelas leis, mas por essa tensão, esse conflito que, vamos ser sinceros, a FGV adora explorar. Certo. O material mergulha num período muito denso. O que me chama a atenção de cara é a ideologia da época. Antes da gente falar das leis em si, que mentalidade estava no comando para pensar a educação daquela forma? Ótima pergunta. Para entender as leis, a gente precisa falar da ideologia por trás delas. É a chamada pedagogia tecnicista. Tecnicista. O que isso quer dizer na prática? Na prática, era tipo assim, uma visão de fábrica aplicada à escola. O objetivo não era formar um cidadão pensante e crítico, sabe? Mas sim uma peça eficiente para a engrenagem econômica do país. O foco era total nos meios, nos métodos, na eficiência. E o professor? Qual era o papel dele nisso tudo? O professor, ele deixa de ser um intelectual para se tornar um técnico. Um mero aplicador de um currículo que já vinha pronto, empacotado. É uma mudança de protagonista, então. Total. Sai o ser humano, o aluno, o professor e entra o sistema. Mas essa ideia veio do nada? Foi uma invenção brasileira da época? De forma alguma. E aqui está um ponto crucial que a FGV ama conectar. Essa abordagem foi importada, principalmente através dos acordos MEC-USAID. Ah, os acordos com os Estados Unidos? Exato. Eram convênios de cooperação técnica e financeira. Pensa no contexto. Plena Guerra Fria. Os EU exportavam seu modelo gerencial e empresarial como uma forma de alinhar o Brasil ao bloco capitalista. Então a ideia de capital humano, de ver a educação como um investimento que precisa dar retorno financeiro, foi trazida para cá nesse contexto. Realmente criar uma questão que liga a política educacional interna a todo esse cenário geopolítico. Entendi. Então, com essa mentalidade de fábrica e essa influência externa, começam a surgir as grandes leis para colocar o plano em prática. A primeira grande jogada foi no ensino superior, com a Lei 5.540 de 68, certo? Isso mesmo, a reforma universitária. No papel, parecia uma grande modernização. E, em alguns aspectos, até foi. A lei acabou com a figura da cátedra vitalícia. Ah, aquele modelo antigo em que um professor era dono da disciplina para sempre. Esse mesmo. No lugar, foram criados os departamentos, que agrupavam professores por área. Também se instituiu o sistema de créditos e o vestibular classificatório unificado. Coisas que, aliás, existem até hoje. À primeira vista parece um avanço, acabar com a estrutura arcaica, unificar o acesso. Onde é que está a armadilha aqui? O que a FGV pode explorar? a armadilha é a dualidade da coisa. A FGV pode apresentar uma questão que elogia a modernização administrativa, esperando que se esqueça o contexto político autoritário da época. Entendi. Enquanto a lei organizava a universidade, o movimento estudantil era violentamente reprimido. O ano de 68 foi o ano do AI-5, né? A UNE, a União Nacional dos Estudantes, estava na ilegalidade. Então, essa modernização foi também um instrumento de controle. Ah, claro. Ela fragmentou o poder dos antigos catedráticos, mas também desmobilizou a organização estudantil. Tornou mais fácil controlar o ambiente universitário, que era um foco de resistência. Faz todo sentido. Então, enquanto a ditadura arrumava a casa no ensino superior para ter mais controle, o verdadeiro,
O terremoto aconteceu no ensino básico, com a Lei 5.692 de 71, né? Ah, essa sim. É essa que o material diz que a FGV adora, não é? É o ouro para FGV, como diz o professor Lessa. Essa lei redesenhou toda a educação básica. Primeiro, ela unificou o antigo primário e o ginásio, criando o ensino de primeiro grau, com 8 anos de duração. E isso acabou com o famoso exame de admissão? Isso, o que foi um ponto positivo. Mas o coração da lei e a maior fonte de problemas foi outra coisa. A tal da profissionalização compulsória? Exatamente. A lei determinava que todo o ensino de segundo grau, o antigo científico e clássico, deveria obrigatoriamente oferecer uma habilitação profissional. Todo mundo tinha que sair com uma profissão. A ideia era essa: técnico em contabilidade, em secretariado, magistério. A lógica por trás era dupla. Primeiro, alimentar o mercado com mão de obra técnica barata para o milagre econômico. E segundo, e talvez o mais importante, desviar o fluxo de jovens que pressionavam por vagas nas universidades públicas. Que, como a gente viu, eram centros de agitação política. Exato. Mas espera um pouco. Essa ideia de formar técnicos não parece, à primeira vista, uma boa política para um país em desenvolvimento. O que deu tão errado para o resultado ser um fracasso total, como o material descreve? Aí a gente vê um problema clássico de política pública no Brasil, né? A distância abissal entre a lei no papel e a realidade do chão da escola. A infraestrutura. A ideia ignora completamente a infraestrutura do país. As escolas públicas não tinham laboratórios, não tinham oficinas, não tinham equipamentos, mal tinham giz e lousa, sabe? Como é que você forma um técnico em química sem um laboratório? Ou um técnico em mecânica sem uma oficina? A lei nasceu morta, então. Praticamente. E qual foi a consequência prática disso? Foi o pior dos dois mundos. A formação profissional era de mentirinha, uma ficção, porque não havia recursos. E para abrir espaço no currículo para essas matérias técnicas fictícias, a formação geral... Português, matemática, história... Isso. A formação geral foi esvaziada, precarizada. O resultado, como o material bem descreve, foi um verdadeiro sucateamento da formação geral. Não se formava nem um bom técnico, nem um bom cidadão com base sólida para a universidade. E disciplinas como filosofia e sociologia, que estimulam o pensamento crítico, foram simplesmente varridas do currículo. E a FGV pode justamente apresentar isso como uma política de democratização do ensino técnico. Exato. Quando, na verdade, o efeito foi o oposto. É a pegadinha clássica. E o fracasso foi tão evidente que o próprio regime militar teve que dar um passo para trás. Em 1982, a Lei 7.044 revogou essa obrigatoriedade. A profissionalização passou a ser uma opção, não mais uma imposição. Essa lei de recuo é um ponto importante. Muito importante. É o reconhecimento oficial de que a política não funcionou. E nesse mesmo pacote de políticas tecnicistas, a gente teve o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. O objetivo parecia nobre, né? Erradicar o analfabetismo de adultos. Onde entra a ideologia tecnicista aí? Entra no como. O método do Mobral era puramente funcional. O objetivo era ensinar o adulto a ler, escrever e fazer contas básicas para que ele pudesse se integrar ao mercado de trabalho. Ler o nome do ônibus, assinar o nome. Isso. Entenderam um manual simples. Era uma alfabetização instrumental, que não se preocupava com a reflexão ou a conscientização do indivíduo. Quer dizer, era o oposto completo do método Paulo Freire. O oposto. Que estava sendo banido na mesma época. Exatamente. São como água e óleo. O método Paulo Freire parte da realidade do aluno, das palavras geradoras e busca não só alfabetizar, mas conscientizar politicamente, fazer a pessoa ler o mundo para poder transformá-lo. Faz sentido. O Mobral queria que o operário lesse o manual da máquina. Paulo Freire queria que ele questionasse por que seu salário era tão baixo. Por isso Freire foi considerado subversivo e exilado. E a FGV adora misturar as coisas aqui. Podem soltar uma questão sugerindo que os dois métodos eram parecidos. E é o tipo de erro que não dá para cometer. Fica muito claro esse conflito de visões. E então o regime militar acaba, o país se redemocratiza e a gente chega na Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Na educação, isso representou a vitória do outro projeto, não é? A grande virada. Uma virada de 180 graus. A própria definição de educação muda.
Ela deixa de ser vista como um investimento em capital humano e passa a ser definida logo no artigo 205 como um direito de todos e dever do Estado e da família. Essa simples frase já é uma revolução conceitual. Total. Mas o coração da mudança está no artigo 206, que estabelece os novos princípios do ensino. E esses princípios são a resposta direta a tudo que a gente viu antes. Perfeitamente. O material destaca os mais importantes para a prova. Primeiro, a gestão democrática do ensino público. O antídoto direto ao modelo tecnocrata e autoritário. Exato. A gestão democrática prevê a participação da comunidade escolar, pais, alunos, professores, funcionários, nas decisões, por meio de conselhos e da eleição de diretores. O segundo do princípio que o material aponta é a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E o terceiro, a garantia de um padrão de qualidade. Conceitos que hoje parecem óbvios, né? Parecem óbvios hoje, mas precisaram ser gravados na pedra da Constituição para marcar essa ruptura. Sem dúvida. E tem um ponto que era nevrálgico, o financiamento. E esse ponto é fundamental. Durante o regime militar, a Constituição de 67/69 havia eliminado a vinculação de percentuais mínimos de impostos para a educação. O governo queria as mãos livres para gastar onde quisesse. Isso. Geralmente em grandes obras ou segurança. O resultado foi um subfinanciamento crônico da educação. A Constituição de 88, depois de uma intensa mobilização da sociedade, retoma essa vinculação. E aqui os números são matéria de prova, fáceis de serem trocados numa questão, né? Cruciais. A Constituição de 88 estabeleceu a aplicação mínima de 18% da receita de impostos da União 18 para a União e 25% para estados e municípios. 25 para estados e municípios. E essa banca pode inverter os percentuais, pode dizer que o percentual é o mesmo para todos, ou pode afirmar que essa vinculação sempre existiu. O que, como a gente viu, é falso. É um detalhe que define a questão. Certo. Passamos por toda essa batalha, o projeto tecnicista com suas leis, seus fracassos, e depois a resposta democrática da Constituição. Se a gente tivesse que consolidar tudo isso, extraindo a essência do que o material do professor Lessa aponta como fichamento, o resumo de ouro para a prova, como seria? Vamos lá, é o checklist final. Primeiro, sobre a pedagogia tecnicista. A palavra-chave é eficiência. O foco é no método, não nas pessoas. O professor é um mero executor, e a origem está na influência norte-americana dos acordos MacUsaid. Certo. Segundo, a Lei 5.692 de 71. O que é inegociável lembrar? Unificou o primeiro grau em 8 anos e, o mais importante, impôs a profissionalização obrigatória no segundo grau. Essa política fracassou por falta de infraestrutura e foi revertida pela Lei 7.044 de 82. E, claro, varreu do currículo as disciplinas humanísticas, como filosofia. Perfeito. Terceiro, a Lei 5.540 de 68. A reforma universitária. Pontos centrais. Modernizou a gestão acabando com a cátedra e criando departamentos e o sistema de créditos. Mas, ao mesmo tempo, foi um instrumento de controle político sobre as universidades. Quarto, o Mobral. A síntese aqui é a oposição de métodos. Exato. Mobral representa a alfabetização funcional, técnica, para o mercado. O oposto da alfabetização conscientizadora e política de Paulo Freire. E, por fim, a grande virada à Constituição Federal de 88. Conceitos-chave, educação como direito de todos, princípios fundamentais de gestão democrática, gratuidade e padrão de qualidade. E, decisivo para a prova, a retomada da vinculação de verbas. 18% para a União, 25% para estados e municípios. Fica muito nítido o embate, né? De um lado, um projeto que via a escola como uma linha de montagem, do outro, o sonho de uma educação que liberta, que forma cidadãos. É uma tensão que define muito do Brasil. E o que é fascinante e um pouco assustador é como os termos daquele debate ainda ecoam hoje. Expressões como eficiência, produtividade, gestão técnica, foco em resultados. Estão por toda parte.
São constantemente trazidas para as discussões sobre políticas educacionais. A história não ficou no passado, sabe? As raízes daquela visão tecnicista ainda brotam em propostas atuais que, por vezes, esquecem que a educação é, antes de tudo, um processo humano. Um processo de formação para a cidadania. Exatamente. Perfeito. Para encerrarmos, fica uma provocação baseada em todo esse material que a gente analisou. De que formas o princípio da gestão democrática, que foi uma conquista tão importante na Constituição de 88, ainda hoje luta para se consolidar contra uma cultura escolar que muitas vezes é burocrática, centralizadora e pode ser vista como um resquício teimoso daquela mentalidade tecnicista. É uma excelente questão para reflexão, porque ela nos tira da lei e nos joga na realidade. Mostra a tensão contínua entre o que está escrito e o que de fato acontece no dia a dia da escola. A luta pela participação real da comunidade escolar é a continuação dessa batalha histórica que a gente acabou de discutir. Conforme a mensagem do professor Lessa, vocês são a geração da democracia. Usem esse conhecimento. Esta análise foi integralmente baseada no caderno 11 do projeto Alero Turbo, do professor Dr. Marcelo Lessa.